E eu quero nesta noite estar falando aqui sobre um tema que Deus tem colocado no meu coração, que é princípios estabelecidos por Deus para a família que não mudam. São princípios estabelecidos por Deus para a família que não mudam. Existem muitas coisas que o ser humano tem mudado. A gente vê muitas coisas que as pessoas mudam, leis mudam, mas a palavra de Deus ela não muda. Muitas vezes as pessoas tentam mudar, e todas as vezes que as pessoas tentam mudar, elas acabam se arrebentando, porque elas vão querer lutar contra um princípio que foi estabelecido por Deus, e ela não vai conseguir mudar, ela vai conseguir arrebentar a própria vida dela. E é por isso que a gente vê muitas famílias arrebentadas, muitas famílias destruídas, porque estão querendo mudar algum princípio que Deus estabeleceu para o ser humano e não consegue mudar. E quando não consegue mudar, qual é a consequência? Vão se arrebentar. Talvez você já tenha olhado isso e tenha visto isso também, tá? E isso, meus amados, a pessoa se arrebenta, não consegue ir à frente. Se arrebenta emocional, se arrebenta fisicamente, não vai muito longe. Por isso, princípios que Deus estabeleceu, isso não muda, é eterno. E quando uma pessoa tenta mudar, essa pessoa também ela não consegue ir muito longe. Então nós vamos falar sobre esse tema, e eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Colossenses, no capítulo 3, versículo 18. Colossenses, capítulo 3, versículo 18 até o 21. Colossenses 3, 18 a 21. Eu gostaria que você que fosse encontrando, fosse se colocando de pé, em reverência à palavra do Senhor, para estarmos lendo aqui esse trecho da palavra que é tão importante para as nossas vidas. O título diz assim: os deveres da família. Então aqui, meus amados, a Bíblia está falando deveres, os deveres da família. Colossenses, no capítulo 3, versículo 18, diz assim: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Amém. Podeis assentar, meus amados. Com base nesse texto da palavra, nós queremos estar falando dentro desse tema aqui. Princípios estabelecidos por Deus que não mudam. Então nós queremos estar falando aqui, dentro desses princípios que Deus estabeleceu para a família, e dentro aqui do título do nosso texto aqui, está falando deveres da família, deveres que são para a família. E quando a Bíblia fala de dever, é algo que deve ser feito, deve ser praticado. Não é coisas que só é falada, mas é coisas que devem ser colocado em ação na nossa vida. Porque quando nós a colocamos e a praticamos na nossa vida, isso vai funcionar. E quando não funciona, é porque nós não estamos acreditando, ou não estamos colocando aquilo em prática na nossa vida, por isso que não funciona. E dentro desses princípios aqui estabelecidos por Deus que não muda, nós queremos aqui falar dentro de 3 pontos que são importantes. Vamos falar da mulher, vamos falar do homem, mas vamos falar dos filhos também, tá? Que a Bíblia está falando aqui, quando se fala família, não está falando só do homem, mas está falando de marido, mulher, está falando também de filhos. E tudo isso aqui está incluído dentro desse texto que nós vamos falar. Se você prestou bem atenção no texto que foi lido,
você já percebeu que tudo isso nós vamos estar falando hoje à noite aqui. Amém, irmãos? Então, o primeiro princípio estabelecido por Deus, que não muda, é: a mulher foi criada para ser submissa. Então, nós vamos primeiramente aqui falar da mulher, com base no texto. O texto sempre começa falando sobre mulher. Por que que todos os assuntos, quando fala sobre família, os textos da Bíblia falam sobre família, sempre começa com a mulher? Deus aqui ele está pedindo uma coisa, e essa coisa que Deus está pedindo é uma coisa bastante importante. Vejamos o que diz aqui a Bíblia. A Bíblia diz: esposas, sede submissa ao vosso marido, como convém ao Senhor. Primeiramente, a Bíblia está pedindo aqui um princípio que foi estabelecido por Deus, que Deus criou a mulher para ser submissa. E, meus amados, é uma das áreas que muitas vezes a mulher não gosta de ouvir nem essa palavra, que muitas vezes ela não gosta nem de ouvir. Quando ela está lendo, ela gosta de dar uma pulada nessa palavra, porque é uma palavra que ela acha que é pesada para a vida dela. Meus amados, submissão é você estar debaixo da autoridade de alguém que Deus colocou como cabeça sobre você. Deus, a Bíblia diz que o marido ele é o cabeça da mulher. E quando a mulher é submissa, ela está debaixo da autoridade de alguém que Deus colocou superior a ela. E Deus fez o homem superior à mulher. E se nós olharmos hoje nas leis aqui do mundo, a mulher e o homem eles colocaram como igualdade. Isso aqui, meus amados, são princípios que Deus estabeleceu, que isso não muda. Se a Constituição muda, a lei de Deus não muda, a palavra não muda. Então, os princípios que Deus estabeleceu, esses princípios não mudam. E o princípio que Deus estabeleceu na Bíblia, ele diz que é para a mulher ser submissa ao marido como convém ao Senhor. Deixa eu perguntar para as irmãs, vocês muitas vezes já deram um grito com o Senhor? Ah, Senhor! Já fizeram assim com Ele? E a Bíblia está falando que é para nós ser submissa ao marido, para a mulher ser submissa ao marido, como convém ao Senhor. Isso é, como você é submissa, como você teme ao Senhor, como você obedece a palavra, assim a Bíblia está falando que é para a mulher ter o marido como o cabeça dela, que vai estar orientando a vida dela aqui nesse mundo. Outra coisa que nós vemos aqui na Bíblia, que é importante, quando a Bíblia está tratando desse lado aqui de submissão, se nós olharmos lá no livro de Pedro, ali a Bíblia está comparando, né, e está mandando as mulheres observar lá a vida de Sara, o honesto comportamento que ela tinha. E Pedro ele pega ali bem claro, ele está dizendo também a mesma coisa, que é para as mulheres ser submissa ao marido. Porque quando ela é submissa ao marido, ela vai ser alcançada pela bênção de Deus. E ele diz lá no versículo 5 e no versículo 6, ali ele fala como foi Sara que obedeceu a Abraão, que chamou como seu Senhor. Dessa mesma maneira, saber que sobre a vida dela tem alguém que é Senhor da vida dela. E muitas das vezes, meus amados, não acontece. E quando esse princípio ele não é obedecido, não é praticado, alguém vai se arrebentar. Alguém vai pagar o preço. Tá? Então, meus amados, por isso que muitas das vezes as mulheres não gostam que fala sobre isso, porque elas pensam que ela agora tem que ser, na mão do marido, uma escrava. Não é. Quando a mulher ela é submissa, sabe o que ela está ajudando o marido? Ela está ajudando o marido a amar ela. Ela está ajudando o marido a amar ela. Quando ela desobedece o princípio, falando como homem, meus amados, vocês querem ver um homem aborrecido e revoltado da vida? Quando ele tem uma mulher insubmissa. Quando ele tem uma mulher que enfrenta ele. Por que muitas das vezes os maridos preferem ficar mais fora de casa do que dentro de casa? Porque dentro de casa a coisa não anda bem. Porque dentro de casa tem alguém que enfrenta
tem alguém que luta contra ele, é uma batalha que trava. E aí muitas vezes ele prefere ficar mais fora do que dentro de casa. E dentro de casa a Bíblia fala que seria um lugar de aconchego, um lugar de recepção, um lugar agradável, aonde o marido, né, onde a mulher, os dois vão se sentir bem. Mas só vão se sentir bem quando esses princípios que Deus estabeleceu na sua palavra, quando são obedecidos. Se não é cumprido, isso aqui não vão viver bem. Por isso, irmãos, outra coisa que muitas das vezes as mulheres, elas precisam romper, que muitas vezes elas vêm já debaixo de uma maldição. Talvez a mãe dela não era submissa ao pai, talvez a avó não era submissa ao pai. E ela foi criada naquele ambiente ali, vendo a mãe enfrentar o pai, vendo talvez a avó enfrentar o pai, e ela foi criada naquele ambiente, e depois ela leva consigo essa maldição, e aí de repente ela pensa, puxa vida, mas minha mãe era assim, mas só que Deus pede o contrário, Deus pede o contrário, e muitas vezes aí encontra uma dificuldade enorme para colocar esse princípio de Deus em prática na vida. Veja o que diz a palavra de Deus, quando Deus falou com Abraão, Abraão, sai da sua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Se nós olharmos isso, Deus estava falando com Abraão do lugar onde ele estava morando, mas vamos olhar no sentido espiritual. Para nós podermos viver uma vida abençoada e guiada por Deus, nós precisamos de romper com qualquer vínculo de ligação aos nossos familiares, isso é, no sentido de estarmos sendo levados por eles a viver uma vida contrária à palavra de Deus. No Evangelho de Marcos, certa vez Jesus estava ali, diz a Bíblia, que ele estava ali com o povo, ensinando para o povo, e de repente chega alguém e disse para ele, lá fora estão tua mãe e teus irmãos e irmãs, estão à tua procura e querem falar contigo. Aí diz a Bíblia que Jesus ele estendeu a mão para aqueles que estavam ouvindo e falou, aqui está minha mãe, minhas irmãs e meus irmãos. Vamos só analisar um pouquinho, aonde que estava a família de Jesus? Lá fora, fala lá em Marcos no capítulo 5, lá está falando que eles estavam lá fora, não estava no mesmo ambiente que estava Jesus. E Jesus ele disse, aqui está a minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs, que são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Por isso, meus amados, uma das coisas importantes para podermos viver uma vida agora segundo a vontade de Deus, precisamos de romper com qualquer ligação a familiares que muitas vezes estão interferindo na vida conjugal dos filhos. Isso precisa ser rompido. Que muitas vezes os pais, eles pensam, talvez assim, de uma boa maneira, tentar ajudar. Mas muitas vezes eles tentam ajuda e na ajuda deles acabam atrapalhando. Se não forem orientados pela palavra de Deus, eu digo para vocês, atrapalha. Mas se for ajudado pela palavra de Deus, aí ajuda. Então muitas das vezes, isso é natural. Se eu tiver uma discussão com a Irineia, e a Irineia for reclamar com os pais dela, é natural que eles vão ficar do lado dela, é natural, e isso é com qualquer um aqui. Mas o que a palavra de Deus diz? A Bíblia diz que quando se casam, Deus diz, por isso deixa pai e mãe, e se une os dois, e os dois se tornam uma só carne, uma só carne. O problema criou com os dois que se resolve. Não é com o papai e a mamãe, mas não. Deixou eles. Então é os dois que vão sentar junto e vão se resolver. Agora, não conseguiram resolver? Busca orientação espiritual com alguém que possa te ajudar. Meus amados, esse é o princípio que Deus estabeleceu. Por isso que a Bíblia diz aqui,
mulheres em tudo sejam submissas ao vosso marido, como convém ao Senhor. Esse é o princípio que Deus estabeleceu. E esse princípio estabelecido e cumprido na vida da mulher, a mulher vai viver uma vida feliz. E veja, uma das coisas muitas vezes que reflete no rosto de muitas mulheres, é ressentimento, amargura. E essas coisas muitas vezes por que acontece? Quando princípios são quebrados, o que acontece? Vem ressentimento, vem amargura, vem revolta. E Deus ele não criou ninguém para poder viver uma vida dessa. Deus criou para que a mulher pudesse viver uma vida feliz, uma vida alegre, uma vida transbordando de alegria. A Bíblia fala, quando eu mencionei hoje, que nós precisamos de romper com qualquer tipo de ligação do passado. A Bíblia diz, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, e eis que tudo se fizeram novas. A Bíblia fala que ligação com o passado, ela é rompida, ela precisa ser rompida, e agora eu estou em Cristo, tudo se fez novo, é uma nova vida, é uma vida a dois que os dois vão viver, é uma vida diferente. Segundo o princípio que Deus estabeleceu na sua palavra, segundo o princípio estabelecido de Deus na sua palavra, que não mudam. Deus criou o homem para amar. Deus criou o homem para amar. Esse é o princípio que Deus estabeleceu na Bíblia. E quando esse princípio, ele é cumprido, a família vai viver bem, o casal vai viver bem. A Bíblia diz que o amor ele cobre multidão de pecados, multidão de erro, multidão de coisas que muitas vezes acontecem entre a família, mas o amor ele cobre. E quando Deus ele criou o homem para amar, e meus amados, e minhas amadas, nunca interrompa o amor no coração do homem. Lembra que eu mencionei hoje? Falta de submissão é interromper amor no coração do homem. É interromper aquela maneira aconchegante dos dois. Nunca interrompa isso, mas abra espaço para que esse amor ele possa crescer mais e mais. E é o princípio que Deus estabeleceu. E ele diz aqui, no texto que nós lemos, marido, ame vossa mulher, e não a trateis com amargura. É o princípio que Deus estabeleceu. Não trate ela com amargura, mas é para você amar ela. Ama ela. Demonstra amor para ela, demonstra atitude de amor. Mas eu disse também, quando é demonstrada essa atitude de amor, mas se a mulher ela não está cumprindo o papel dela, isso é doloroso. Então o marido, ele não quer tratá-la mal, mas ela tem que também praticar o papel dela. Deus pede para ela poder ser submissa. Faça como foi Sara. Pega lá em Gênesis, quando a Bíblia está falando sobre a submissão de Sara. Leia ali, o que a Bíblia fala, o que a Bíblia relata, o que é isso, como isso funciona na vida, porque você vai entender muito melhor. Quando Deus ele criou o homem, Deus criou ele para amar. Eu tenho observado isso muitas vezes, a gente vê mais, não quero aqui puxar a sardinha para nós que somos homens não, mas a gente vê mais o homem se aproximando e acariciando a mulher do que a mulher o homem. Deus criou ele para amar, e é por isso que ele faz isso. Agora, muitas vezes, quando ele não faz isso, eu quero dizer para você, irmã, não cobra. Tenta dar uma olhadinha, talvez está faltando submissão. Tem muitos homens que eles não gostam de falar. Eles pretendem ficar calados dentro deles. E quando eles ficam calados, eles estão anunciando alguma coisa. Tenta dar uma olhadinha e ver por que está acontecendo aquele interrompimento. Por que parou aquela coisa tão boa que estava acontecendo antes? Por que parou? Tenta dar uma olhadinha. Isso é em ambas as partes. Agora a Bíblia diz
A Bíblia fala que o diabo, vosso adversário, anda rugindo como leão, procurando alguém para devorar. O plano e o propósito do diabo, quando ele vê um casal se amando, se respeitando, praticando os princípios que Deus estabeleceu na sua palavra, ele está ali rugindo como leão, rodando em volta daquele casal, tentando abrir uma brechazinha para poder jogar um contra o outro. E muitas vezes uma coisinha de nada, uma coisinha sem sentido, causa um tumulto enorme entre os dois. Lembre bem, uma brecha foi aberta para o diabo atacar, e essa brecha que foi aberta para ele atacar, diz a palavra de Deus, ele não vem para alisar, ele não vem para carinhar ninguém, ele vem para matar, ele vem para destruir, ele vem para arruinar a vida do ser humano. Por isso, não dê brecha para ele, feche as portas que muitas vezes estão abertas, porque fechando a porta, você vai conseguir viver uma vida bem mais tranquila. E como é que você vai fechar a porta? Para as irmãs, somente ser submissa. E para os homens, amando a vossa mulher. E fala lá em Efésios de que maneira que é para o homem amar. Diz que é para o homem amar como Cristo amou a sua igreja, que a si mesmo se entregou por ela. O que é amor? Amor é sacrifício. Amor é você, a Bíblia fala que não é para nós amar só de palavras, mas é para nós amar de fato e de verdade. Não é só chegar para ela assim, eu te amo, querido, eu te amo. Mas e fato, e atitudes estão demonstrando que aquilo realmente é amor? E quando há um verdadeiro amor, essa atitude vai falar mais alto que a nossa própria palavra. Por isso, meus amados e minhas amadas, princípios que Deus estabeleceu na sua palavra, que não mudam, esses princípios aqui não mudam. Deus disse que para a mulher ser submissa, nunca vai mudar. Se o mundo durar mais 1000 anos, não vai mudar. Deus falou para o homem amar a mulher, amar como Cristo amou a igreja, também não vai mudar. Esse princípio foi estabelecido por ele e não muda. O terceiro princípio, que aqui está falando, de Deus, que ele estabeleceu, que não muda. Os filhos são herança do Senhor, para ser ensinado pelos pais. Meus amados, talvez é um dos assuntos que nós vamos falar um pouquinho mais. Filhos são heranças do Senhor, para serem ensinados pelos pais. Muitas das vezes os pais jogam a responsabilidade do ensinamento para os professores, joga para a igreja, e isso é o contrário. A Bíblia diz que os pais são responsáveis no ensinamento da criança. É o pai e a mãe que são os responsáveis. Deus colocou o marido como cabeça, o principal do lar. A mulher, diz a Bíblia, que é auxiliadora do homem. Ela vai auxiliar na educação dos filhos, na falta do homem. O homem não está, a mulher vai auxiliar ele. O homem chegou, a criança não obedeceu, o que a auxiliadora ensinou? Quando o marido chegou do trabalho, a mãe vai chamar o filho, ou a filha que seja, vai sentar, agora nós vamos conversar com o seu pai. Vou passar para ele o que você fez, o que você aprontou, e agora vai ser a hora da correção dele. Essa é uma atitude correta. Essa é uma atitude que agrada a Deus, porque o marido é a autoridade principal que Deus colocou sobre a vida dos filhos. É a autoridade principal. E muitas das vezes, as mães, a gente pode olhar por natureza, os filhos respeitam mais o pai do que a mulher, do que a mãe. Não é verdade? Por natureza. Se o pai fala, meu filho não faça, ele não faz. A mãe fala uma, fala duas, mas o filho acaba fazendo. Sabe por quê? Porque ela não é cabeça, ela é auxiliadora. Deus fez ela assim.
E ela vai tentar uma vida inteira falando, isso não vai acontecer nada. E ela vai ficar frustrada, nervosa, agitada. Deus diz que o marido ele é o cabeça, a mulher é a auxiliadora. Mas a mulher ela tem que ter sabedoria. A Bíblia fala no livro de Provérbios, no capítulo 14, verso 1, a mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Então diz a Bíblia que a mulher sábia, ela edifica, ela constrói a sua casa, ela constrói em paz, em alegria, em amor, ela vai construindo. E no sentido dos filhos não estão obedecendo, marido, se ela é uma mulher sábia, ela chama o marido, chegou do trabalho, esperou ele tomar um banho, esperou ele respirar um pouquinho, do alívio, do descanso um pouco, aí ela chama filhos e o marido, agora nós vamos ter uma conversa com o seu pai, e vai passar para ele tudo o que aconteceu, e aí entra a correção do pai, se precisar de usar a vara, use a vara. A Bíblia ensina para poder fazer isso. Provérbios 22, 6 diz a Bíblia, ensina a criança no caminho em que se deve andar, e quando for velho, ela não vai se desviar dele. Então a Bíblia nos mostra que é necessário o ensinamento. Muitas das vezes os pais esquecem dessa parte que é tão importante. Ensinar para os filhos que isso é importante. Isso é, meus amados, quando esse princípio é colocado em prática, isso vai funcionar. Jesus, ele disse, lá no Evangelho de Mateus, quando ele está dizendo ali para os seus discípulos, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ele diz, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então, um dos princípios estabelecidos por Deus, batizar e ensinar os filhos os princípios que Deus estabeleceu. Ensina para eles, porque ninguém nasceu sabendo. Se você quiser acompanhar comigo, abra sua Bíblia lá no livro de Provérbios. Provérbios de Salomão, no capítulo 13, no versículo 24. Provérbios, aonde a Bíblia está falando aqui sobre algumas coisas importantes que faz parte do ensinamento dos filhos. Provérbios 13, 24. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que ama, cedo o disciplina. Veja o que diz aqui a Bíblia. O que retém, o que tira a vara, diz aqui a Bíblia que aborrece seu filho, mas aquele que ama, cedo ele logo disciplina. Cedo, ele não vai aguentando a vida inteira, mas é cedo, ele vai disciplinar, isso é, ele vai ensinar. Tem um outro versículo que diz na Bíblia, que a vara ela dá sabedoria. Uma das coisas muito erradas que os pais muitas vezes fazem, usar mão para bater nos filhos, usar sandália para bater nos filhos, isso está errado. A Bíblia fala vara. Se fosse Deus tivesse estabelecido mão, Deus ia falar, use a mão. Outra maneira errada que os pais fazem, é vai na orelha da criança, pega, torce e puxa para cima. Isso está errado, meus amados. Sabe o que faz isso? Traz revolta. A criança fica revoltada. Não faça isso não. Mas usa a vara. A Bíblia manda usar a vara. Aqui na rua é difícil achar, mas dá uma voltinha na roça aí. Passa aí num lugar, pega uma varinha bem macia, bem molinha. Aquela que é a melhor. Traga ela. E usa ela. Porque são coisas, isso vai dar disciplina para o filho. Hoje à tarde o Davi estava lá em casa, e de repente ele teve uma atitude com a Irineia, né? Que não foi correta. Eu disse para ele agora,
essa atitude sua está errada, você vai pedir perdão à vovó. E ele olhou para mim e falei, eu estou falando sério com você, vai lá e vai pedir perdão para ela. Ele levantou, vó, me desculpa. Meus amados, esse é o princípio que Deus estabelece. Muitas vezes os filhos fazem o que quer, pintam o que quer com a mãe, né? E o pai muitas vezes está rindo. Não faça isso. Você está dando liberdade para o seu filho se tornar um rebelde contra a mãe. Não faça isso, mas disciplina. Olha, errou com a mãe, vai lá e peça perdão. Filho errou com o pai, a mãe tem que ter a mesma atitude. Vá lá e peça perdão ao seu pai, porque isso é correto diante da palavra de Deus. Tem um outro versículo que diz aqui na Bíblia, Provérbios 22, 15. Provérbios 22, 15, você que está com a sua Bíblia aberta, vamos dar uma olhada o que diz aqui a palavra do Senhor. Diz assim, Provérbios 22, 15, a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da sabedoria a afastará dela. Veja bem, meus amados, o que diz aqui a Bíblia, a estultícia está ligada ao coração da criança. A estultícia é a pessoa insensata, a pessoa estúpida. Você tem notado muitas vezes a criança é tão estúpida? E diz aqui a Bíblia que a Bíblia fala que isso está ligada ao coração da criança. E diz aqui a palavra, mas a vara da disciplina e a afastará dela. Vai afastar da criança, essa atitude egoísta, essa atitude estúpida, afasta, quando é usada, quando é praticada. Por isso que é um princípio que Deus estabeleceu, use a vara, porque isso é importante. Provérbios 19, 18, ou melhor, você está com Provérbios aqui 23, dá uma olhadinha aqui no verso 13 e o verso 14, Provérbios 23, 13 e 14, diz assim, não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não matará, não morrerá, tu a fustigarás com vara, e livrarás a sua alma do inferno. Veja, meus amados, o que diz aqui a Bíblia, tu a fustigarás com vara, e livrará a alma da criança da onde? Do inferno. Olhando o inferno, a Bíblia fala que inferno é lugar de sofrimento, de tormento, lugar de amargura. Existem muitas crianças que a gente vê a criança já crescendo amargurada. Sabe o que é isso? Já está no inferno dentro da vida dela. Aquela amargura, aquela revolta. E a Bíblia fala, não retires da criança a disciplina, tu a fustigarás. Fustigar é bater com vara, não é bater com chinelo, bater com vara que dê vergão, tá? Que dê um vergãozinho, que fica a marquinha da vara, isso é fustigar, é isso que a Bíblia ensina. Por isso que a Bíblia está dizendo, olha, não tire isso da criança, porque se tirar dela, ela toma conta dos pais. Ela tem que saber que ela tem limite, e esse limite ela tem que observar ele, porque senão ela toma conta dos pais. A Bíblia está falando para os pais, tu fustigarás com vara, e vai livrar a alma dela do inferno. Provérbios 19, 18. Provérbios 19, 18. Provérbios 19, 18 diz assim, castiga teu filho enquanto há esperança, e não excedas a ponto de matá-lo. A Bíblia primeiro ela está falando aqui, para você fustigar com vara, mas é para você castigar ele enquanto há esperança de mudança. E aqui ele está dizendo, mas não te excedas a ponto de matá-lo, isso é, não bate a ponto de matar, mas tenha limite. Eu tenho certeza. E como é que você vai disciplinar uma criança? Como você vai disciplinar com vara? Primeira coisa, a criança tem que saber por que ela vai apanhar.
Não bata nela sem ensinar para ela por que ela vai apanhar. Primeiro hoje, para mim poder disciplinar o Davi, não disciplinei com vara. Para mim disciplinar ele, eu falei, Davi, a sua atitude que você teve com a sua avó é errada. Ele tem que saber que aquela atitude é errada. O filho tem que saber, ou a filha que seja, que a atitude que ele teve foi errada. O pai ou a mãe tem que disciplinar primeiro, ensinar. Olha, se você continuar fazendo assim, na próxima, eu uso a vara. Não bata da primeira vez. Não bate da primeira vez que errou, tá? Mas primeiro você ensina para a criança. Se você tiver novamente essa mesma atitude, eu vou te fustigar com vara. Isso é, vou usar a vara. E na próxima vez usa. Se fez a próxima, não deixe passar a próxima. Porque eles são espertos. Você falou e não fez. Mas se você falou, faz. É esse que é o princípio de Deus. Por isso que a Bíblia está falando, disciplina a criança com vara. Disciplina, ensina para ela, mostra para ela que esse é o limite. Para que aquela estultice, aquela teimosia, aquela rebeldia que está ligada ao coração da criança, que possa sair. Senão vai crescer uma criança arrogante, estúpida. Deus não quer que as crianças sejam desse jeito. Deus quer que as crianças sejam ensinadas e disciplinadas. Esse é o princípio que Ele estabeleceu para a vida das crianças e para a vida dos filhos. Efésios capítulo 6. Provérbios no capítulo 6, versículo de 1 a 4. Ali está falando, está dizendo lá no texto que nós lemos, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira. Mas no livro de Efésios, no capítulo 6, versículo de 1 a 4, ali está dizendo, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Deus, ele diz ali muito claro, se o filho que honra o pai e a mãe, qual é a promessa que Deus está dizendo ali? Deus está dizendo que os dias dele vai ser prolongados aqui na terra. Agora, meus irmãos, como é que um filho vai honrar o pai e a mãe, se ele não foi ensinado a honrar pai e mãe? Para ele poder honrar o pai e mãe, ele precisa ser ensinado. E quem são os responsáveis para poder ensinar? O pai e a mãe. Se eles querem que os filhos honrem a ele, ensina para ele. Gaste tempo com ele. E vamos analisar aqui a Bíblia. A Bíblia fala que é para ensinar a criança. A pessoa, o adolescente, o adulto, já é mais difícil. A Bíblia fala que é para ensinar a criança. Em que período que a criança deve ser ensinada? Do 0 aos 5 anos, que é o período que mais a criança necessita e tem uma necessidade de ensinamento para a vida dela. É o período que os pais têm que tirar todo o tempo para poder ensinar, para inculcar na mente da criança princípios que Deus estabeleceu na palavra. Se nós olharmos lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, Deus está dizendo lá para os pais ensinar os filhos, ao deitar, ao levantar, assentado à roda da mesa e andando pelo caminho. É para ensinar, é para inculcar na mente da criança esses princípios que Deus estabeleceu. E no livro de Efésios, aqui Paulo está falando, o filho que honra o pai e a mãe, aqui ele diz que vão ser prolongados os dias deles aqui na terra. Deus vai prolongar. Então, se os pais querem verem os filhos vivendo longa vida aqui na terra, ensina eles a honrar o pai e a mãe. Ensina. O Adrien, ele necessita de ensinamento, né, Adrien? Ele necessita do ensinamento. E quem são os responsáveis direto para a vida deles? O Ademir e a Luciana. São os responsáveis direto para a vida dessa criança, ensinar para ele esses princípios que Deus estabeleceu. E se ensina, quando for velho, ele não vai desviar. Dentro do coração dele, mesmo que talvez ele passar por momentos aí, que o mundo tenta arrastar, mas lá dentro dele, a palavra que foi ensinada quando ele era pequeno, essa palavra vai estar gravada no coração dele.
E são maneiras do Espírito Santo trabalhar através daquela palavra que foi ensinada para trazer aquela criança, aquele jovem ou aquele adulto já para a presença do Senhor. Deus pode fazer isso através da palavra que foi ensinada. Amém, meus amados? Então esses são os princípios que Deus estabeleceu para a família que não mudam. Isso aqui não muda. Esse princípio está estabelecido por Deus, que a mulher é para ser submissa ao marido, que o marido é para amar a sua mulher, que não é para tratá-la com amargura, é o princípio que Deus estabeleceu. Agora, irmãs, não aproveita desse versículo para tentar viver sempre uma vida amargurada, para o marido ficar sempre um doce com você, tá? Sabe um dos princípios que Deus estabeleceu na sua palavra? Sede submissa. Esse é o princípio. E tenta viver esse princípio que Ele estabeleceu, porque muitas coisas vão mudar. Se talvez sua mãe não foi submissa ao seu pai, rompe com esse laço. Diga: Senhor, eu não quero ter uma vida como minha mãe teve, eu quero ter uma vida diferente, eu quero ter uma vida, eu quero ser submissa, eu quero, porque é a tua palavra que diz. Não culpe ela, que talvez ela não teve o entendimento que você está tendo hoje. Não culpe ela, porque Deus só vai pedir conta daquilo que eu entendo, mas tenta ajudar. E se talvez ela vem falando para você de algumas coisas que não tem base na palavra, diga: minha mãe, na época da senhora, a senhora não teve o ensinamento que hoje eu estou tendo da palavra de Deus, hoje eu quero praticar a palavra. A Bíblia fala assim, eu quero fazer assim, custe o que custar, mas eu quero fazer assim. É fácil? Não é. Mudar aquilo que você aprendeu não é fácil. Somente pela ação, pela ajuda do Espírito Santo, que vai levar você, vai levar cada um de nós a vivermos hoje segundo a palavra de Deus. Amém, irmãos? Vamos se colocar de pé, vamos ter uma palavra de oração. Feche os teus olhos. Você que está aqui nessa noite, se você está perto da sua esposa, ou da sua família, se una agora e peça para o Senhor ajudar. Senhor, me ajuda como marido a amar a minha esposa. Mulher, peça ao Senhor: Senhor, me ajuda a ser uma esposa submissa, uma esposa que vai estar obedecendo a tua palavra, que eu vou ser um canal de bênção para poder ajudar. A Bíblia fala que se porventura a mulher, quando ela é submissa, se porventura o marido chega a se desviar, mas pela atitude de submissão dela, Deus tem poder de trazer ele aos pés do Senhor novamente. Isso agrada o Senhor. Nós vamos orar nesse momento. Se talvez você está sozinho aqui, ou sozinha, seu marido ou sua esposa não está, mas apresente ao Senhor agora. Fala: Senhor, queremos uma mudança no nosso lar. Pai, em nome do Senhor, nós chegamos agora diante de Ti, Senhor. Aprendemos aqui alguns princípios que o Senhor tem estabelecido na Tua palavra. E nós queremos, Senhor, no nome do Senhor Jesus, pedir que esses princípios, Senhor, eles possam estar nos ajudando a vivermos uma vida que agrada e glorifica o Teu nome. Pai, no nome do Senhor, eu quero orar por cada família aqui representada, Senhor. Deus, nós sabemos, Senhor, que para haver uma mudança, nós precisamos de negar a nós mesmos, Senhor. Eu quero, no nome do Senhor Jesus, estar orando para que todo dardo, para que toda opressão, toda ligação, Senhor, com o passado, tudo aquilo, Senhor, que as pessoas estão presas, em nome do Senhor, eu quero agora repreender em nome do Senhor Jesus, e quero pedir, Senhor, que Tu possa desfazer todo o laço das trevas, toda a prisão, Senhor, das trevas, tudo aquilo que está atrapalhando a convivência, Senhor,
de cada família aqui representada. Pai, no nome do Senhor, eu oro para que o Senhor esteja mudando áreas que necessitam de mudança, que o Senhor esteja trabalhando em cada família, Senhor. Senhor, nós sabemos pela nossa própria força, pelo nosso próprio conhecimento, nós não podemos mudar nada, Senhor. Mas o teu Espírito, ele age com poder, e ele tem poder de mudar qualquer situação. Por isso eu oro, Senhor, trabalha em cada família que está aqui, Senhor. Trabalha, Senhor, trazendo unidade, trazendo amor, trazendo esperança, trazendo uma nova vida, Senhor. Tudo aquilo que foi rompido, Senhor, na vida conjugal, eu oro nesse momento, Senhor, novamente, une, Senhor. Ó Deus, para que esses laços, Senhor, novamente sejam unidos, Senhor, em nome do Senhor. Por isso eu quero ministrar, Senhor, uma vida de vitória para cada família aqui representada, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos.